Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse cesto de crochê. O meu cesto tem 20 centímetros de diâmetro, 8 centímetros de altura e eu utilizei o Super Trama, que é a malha premium da Círculo. Eu utilizei 65 metros para confeccionar essa peça completa, então significa que com apenas um novelo de Super Trama você consegue fazer mais uma peça menor seguindo o mesmo passo a passo. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a marcação de início de cada uma das voltas, porque assim você consegue repetir as voltas aqui para fazer o cesto ainda mais alto, caso você queira. Eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Para fazer o meu trabalho, eu vou utilizar a Super Trama, que é uma malha premium da Círculo. Essa aqui é a cor 3526. Vou utilizar também uma base de MDF redonda, mas você pode utilizar oval, pode ser maior, o diâmetro. O importante em uma base redonda ou oval para fazer esse ponto é que o total de furos aqui precisa ser número par. Se você quiser fazer em uma base retangular ou quadrada, aí o total de pontos entre um canto e outro precisa ser número ímpar. Sendo assim, você pode seguir o mesmo passo a passo que dá certo também. Na primeira volta aqui da base, eu vou utilizar a agulha para crochê 4 milímetros e depois eu vou utilizar a agulha número 10. Essa de alumínio, a de acrílico, desliza mais fácil para fazer o ponto com esse fio, mas você pode utilizar a de bambu também que dá certo. Vou utilizar a tesoura e a agulha de tapeceiro para os cortes e acabamentos. Vou começar o trabalho utilizando a agulha 4 milímetros para fazer uma volta completa de ponto baixo aqui nos furinhos que nós temos na base. Vou posicionar o fio no dedo deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou começar em qualquer um dos furinhos. Eu encontrei mais facilidade segurando a agulha assim, como se ela fosse uma faca, apesar de eu ter mais costume de trabalhar com a agulha desse jeito. Aqui nesses furinhos, com fio de malha, segurando assim como uma faca, eu encontrei mais facilidade. Vou introduzir a agulha em qualquer um dos furinhos, vou buscar o fio que vem do novelo, vou passar ele para a parte de cima e vou fazer ponto baixo. Aqui, olha, eu não vou apertar muito esses pontos porque eu estou trabalhando com a agulha 4, mas na próxima volta eu vou utilizar a agulha número 10. Então, se apertar muito esses pontos, vai dificultar um pouco na próxima volta. Eu vou aproveitar para esconder essa ponta de fio que eu deixei sobrando. Então, toda vez que eu pegar o fio, eu passo com a agulha debaixo do fio que está sobrando para pegar o fio que vem do novelo e fazer ponto baixo. Outra coisa aqui que facilita, quando introduzir a agulha, conduzir o fio até a ponta da agulha, ao invés de ficar procurando o fio com a agulha, já que nós temos a limitação aqui desse furinho, né? Então, se eu ficar fazendo assim, olha, para procurar o fio, veja que eu não consigo alcançar. Então, direciona o fio que vai facilitar na hora de pegar. Talvez os primeiros pontinhos aí você encontre um pouquinho de dificuldade por conta da diferença mesmo. Nós estamos trabalhando numa base rígida, né? Se for uma base de acrílico, então dificulta um pouquinho os primeiros pontos, mas depois você pega o jeito e aqui é só seguir fazendo assim por toda a volta, olha, fazendo ponto baixo até completar a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Veja que eu estou fazendo ponto baixo e vou seguir assim até o final da volta. Esse fio aqui, olha, não precisa nem amarrar, só deixar ele aqui agora no avesso da peça e continuar fazendo ponto baixo em todos os furinhos aqui da base. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta aqui, olha, eu vou fazer até o último furinho que está sobrando, né, que está sozinho. Eu comecei a volta nesse próximo furinho e para essa finalização de volta ficar perfeito, eu vou puxar um pouco essa laçada. Vou introduzir a agulha no segundo ponto, olha, eu comecei nesse furinho, então vou no segundo ponto, pegando assim de trás para frente os dois fiozinhos que ficam na parte de cima e vou puxar essa laçada aqui, essa ponta de fio, lá para o avesso da peça. Desse jeito aqui, olha. Só puxar ele aqui para o avesso da peça. Puxar ela para o avesso da peça. Com essa laçada assim no avesso da peça, eu vou puxá-la, alongá-la um pouco mais para passar toda a peça aqui na parte de dentro. Olha, desse jeito, passo a peça por dentro da laçada para deixar essa finalização aqui perfeita. Veja que eu vou juntar esses pontos aqui, olha, desse jeito assim, para que ele fique exatamente igual todos os outros pontos. E agora eu vou puxar a ponta de fio que vem do novelo, puxando de volta essa laçada, para ele fechar aqui na parte, já ficar no avesso certinho,
a forma de finalizar. Se você quiser fazer o ponto baixíssimo, do jeito que você já tem costume, não tem problema, só que desse jeito aqui não dá para notar onde a gente finaliza a volta. Pode apertar bem, olha, para deixar aqui o fiozinho na parte de cima assim também, para que todos os pontos fiquem do mesmo jeito e assim a gente finaliza a primeira volta. Para começar a segunda volta, veja que eu finalizei nesse ponto, olha, onde nós temos essa laçada, aqui está a pontinha de fio. Você pode começar em qualquer um dos pontos aqui logo à frente, mesmo se deixar sobrando assim um pouco de fio e começar nesse ponto aqui. Quando a gente for completar a volta, a gente passa com ponto baixo em cima desses aqui, escondendo esse fio aqui também, nem aparece, fica até mais fácil fazer esse arremate. Então eu vou pular esses 3 pontos, vou começar no 4º ponto, só para deixar esse arremate perfeito mesmo. Veja que eu estou puxando o fio e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou nos próximos pontos, mas eu vou trabalhar com a agulha número 10, tá? Então, olha, já troquei agora, não vou mais utilizar a agulha de número 4 e vou trabalhar com a agulha número 10. Comecei aqui então, nesse pontinho aqui. Nos próximos pontos, só introduzir a agulha e vou fazer ponto baixo. É mais fácil segurar a agulha assim, como se fosse faca, para fazer os pontos baixos. E vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos. Não tem aumento de ponto, ele vai começar a fechar como se fosse um chapéu, mas na verdade já começar a subir as laterais aqui do cesto, tá? Eu preciso fazer mais 2 voltas assim com ponto baixo, né? Já estou começando a segunda, preciso fazer 3 voltas, mas toda vez que for finalizar eu faço do mesmo jeito que eu fiz aqui e vou mostrar para você, para relembrar, para fazer essa finalização perfeita. Então eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos de base e na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, aqui olha, aquele ponto onde finalizei, né, a volta anterior, veja que eu tenho aqui na parte de dentro o fio que eu pulei aqui 3 pontos para começar a próxima volta. Aqui está a ponta de fio, mas aqui olha, eu vou seguir normalmente fazendo em todos os pontos, estou fazendo ponto baixo em cada um dos pontos. Quando chegar aqui no ponto que eu finalizei a volta anterior, do mesmo jeito, olha, temos o fiozinho aqui para pegar, para fazer o ponto baixo aqui também, para ele ficar exatamente igual a todos os outros, veja só. Continuo pegando aqui nos próximos pontos e aproveito para esconder esse fiozinho que eu conduzi. Assim não vai ficar aparecendo de jeito nenhum. Olha só, finalização da volta anterior. Não dá para notar que foi aqui nesse ponto, porque fica exatamente igual a todos os outros, olha. E faço aqui até o último. O ponto que eu comecei a volta, esse que está aqui um pouquinho mais apertado, que eu fiz aqui com a agulha 4, então eu vou alongar esse fio aqui um pouco mais. E aqui, olha, no próximo ponto, após o ponto que eu comecei a volta, eu pego os 2 fios. Aqui, talvez seja sempre mais fácil, nessas voltas aqui, finalizar com a agulha 4, tá? Para puxar esse fiozinho aqui. Olha, e fazer a laçadinha para finalizar essa volta também, para que esse fio, para que esse ponto fique exatamente igual a todos os outros. Aqui tem que alongar um pouco mais, toda vez puxar um pouco mais essa laçada para dá certo passar dentro da base. Se você trabalhar com a base grande demais, então você passa o novelo dentro dessa laçada e não a base, tá? Se você for fazer um cesto muito grande e trabalhar com uma base maior, serve para tapete também. Quem vai fazer essa finalização em tapete, às vezes fica em dúvida se tem que passar o tapete completo, né, dentro da base, dentro dessa laçada, então fica mais fácil passar o novelo. Mas veja que eu finalizei mais uma volta e aqui o arremate, olha, o acabamento da volta também fica igual, o ponto fica exatamente igual a todos os outros. Ele já fica virando um pouquinho aqui para subir, e é assim mesmo que nós vamos começar a subir a lateral aqui do cestinho. Essa ponta de fio inicial eu já posso cortar, não preciso mais deixar essa ponta, ela foi conduzida aqui por vários pontos, então ela não fica soltando, e assim eu finalizei então a segunda volta. Vou começar a terceira volta, e veja que eu finalizei com ponto, com essa laçada nesse ponto. Vou começar 3 pontos depois, pulo 3 pontos, começando no próximo, vou trazer o fio desse jeito. Não precisa deixar ele tão esticado, pode deixar ele só assim, olha, dá certo esconder ele aqui na próxima volta, tá? E a próxima volta eu vou fazer exatamente igual ao anterior, só ponto baixo. Então, após pegar essa laçada, eu vou fazer um ponto baixo, vou para o próximo ponto e faço ponto baixo também. Ponto baixo em todos os pontos até completar a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, que será diferente, e aí eu mostro para você como fazer também.
Já estou completando a volta. Esse aqui, olha, é o ponto que eu finalizei a volta anterior, né? Ele fica um pouquinho diferente aqui na parte de dentro, olha, mas na parte de fora é tudo exatamente igual. Então, vou só continuar fazendo ponto baixo em todos os pontos, que ele vai ficar exatamente igual a todos os outros. E os próximos pontos eu já pego escondendo aquele fiozinho na parte de dentro que eu pulei aqui por 3 pontos e escondo ele também. Fica perfeito aqui na parte de fora e na parte de dentro da peça também. Aqui, olha, eu já cheguei no final da volta. Esse aqui é o ponto onde eu comecei. Dessa vez eu vou finalizar com um ponto baixíssimo lá no próximo ponto, olha. E aí eu faço a alça a laçada desse ponto aqui também. Deixa eu só ajustar um pouco mais essa laçada aqui. Pulo esse ponto, vou no próximo ponto e faço ponto baixíssimo. E aí ele fecha também a volta, olha, deixando essa parte de cima do ponto exatamente igual a todos os outros. E assim eu finalizo mais uma volta, já vai começando da forma aqui então no cesto. Vou começar a próxima volta, veja que eu finalizei aqui com ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. E agora, na direção desse próximo ponto baixo, eu vou pegar na primeira carreira aqui, olha, da carreira que eu fiz na base. Não vou laçar o fio na agulha, vou só introduzir a agulha lá na primeira carreira, vou buscar o fio, alongar ele bastante, olha, para ficar com a mesma altura, e fazer um ponto baixo. Não posso pular nenhum ponto. Veja que eu fiz na direção desse ponto baixo. No próximo, eu faço ponto baixo. Vou segurar assim para facilitar. Na direção do próximo, eu vou fazer pegando lá embaixo. É melhor você conferir aqui, olha, na base da peça, eu fiz nesse, pulo um ponto, vou no próximo, introduzo a agulha, busco o fio, alongo ele até ficar com a mesma altura e faço ponto baixo. Assim, alongado. Na direção do próximo, eu faço ponto baixo aqui em cima mesmo. Quando for pegar esse fio, por exemplo, vou fazer o próximo, olha, na direção desse espaço. Pula um, vem no próximo, introduz a agulha. A gente corre o risco de alongar muito essa laçada. Aí esse ponto fica feio aqui na parte de cima se pular muitos pontos. Então, deixa ele ajustado, deixa ele vir mais para o pé da agulha mesmo, introduz a agulha para buscar esse fio e alongar ele bastante, e aí você consegue finalizar e a parte de cima dele não ficar muito alongada. Vou para o próximo ponto e faço ponto baixo aqui em cima mesmo. No próximo ponto, eu pego lá embaixo na primeira volta que eu fiz na base e faço ponto baixo assim, mais alongado. Vai ficando desse jeito, olha aqui em volta do cesto. E eu vou fazer assim a volta completa, sempre do mesmo jeito. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta e estou fazendo sempre do mesmo jeito, ali intercalando um ponto baixo aqui na carreira de cima e esse mais alongado pegando na carreira de baixo. Como nós estamos trabalhando em uma base que é número par, né, o total de pontos aqui é número par, aqui olha, no final dá certinho, faço um ponto alongado, pulando um, tem o ponto que começamos. E para finalizar essa volta, para ficar perfeito já no ponto para começar a próxima volta, aqui olha, após fazer esse último ponto mais alongado, deixa eu desmanchar 2 aqui, para você saber exatamente como fazer esse final ficar perfeito aqui, a finalização e já começar a próxima volta. Veja que eu vou seguir então fazendo esse ponto mais alongado. O próximo ponto é um ponto baixo, pegando na carreira de cima mesmo. Depois o ponto mais alongado pegando aqui na carreira de baixo. E agora eu vou fazer ponto baixíssimo nesse ponto mais alongado, pulando esse ponto baixíssimo para que essa laçada forme o ponto baixíssimo dessa volta. Assim, olha, eu alonguei ele um pouquinho mais e assim eu faço a laçada nesse ponto também. Se ele ficar um pouco mais alongado aqui, não se preocupe. Na próxima volta a gente consegue esconder, que ele vai ficar na parte interna e nem aparece aqui também nessa parte de dentro. Então, veja que eu finalizei essa volta em cima do ponto que tem a laçada e não onde eu comecei aqui a volta, tá? E assim eu completei mais uma volta aqui no trabalho. Para começar a próxima volta, então, olha, após finalizar aqui com um ponto baixíssimo, eu vou fazer uma corrente para dar a altura do próximo ponto baixo, tá? Na direção da laçada. O próximo ponto eu vou fazer pegando um fio dessa laçada que está mais embaixo e o outro fio dessa segunda laçada. Então, vou pegar somente um dos fios, nós temos 2 aqui, olha. Em cada um desses pontos temos 2 laçadas assim. Eu vou pegar uma desse e uma do outro aqui também, desse jeito. E vou fazer um ponto baixo. Eu sempre puxo o fio para onde está a agulha
para buscar o fio e fazer um ponto baixo. Ficou assim, olha. Agora, na direção da laçada, eu vou fazer o ponto baixo. Após o ponto baixo, eu faço o próximo ponto, pegando esse fio que sobrou dessa laçada e um fio da outra. Veja que vai ficar sobrando um aqui. Vou trazer o fio e vou fazer um ponto baixo puxando ele lá para cima. E aí já vai começar a formar aqui o efeito que nós temos aqui no cesto. Na direção dessa laçada, mas sempre do lado direito dele, tá? Não na direção desse ponto. Sempre aqui do lado direito eu faço ponto baixo. Na direção desse aqui eu vou fazer o ponto pegando essa laçada que sobrou e uma do próximo aqui, olha. E aí eu alongo ele para subir com ele lá para cima para não ficar repuxando aqui para a lateral. E agora é só seguir repetindo. Ponto baixo aqui na direção da laçada que sobrou. Ponto baixo pegando os dois fios aqui, olha. O que sobrou de uma laçada e uma do próximo para fazer o ponto baixo também. Nunca se esqueça de quando pegar esses dois fios, alongar a laçada um pouco para levar para cima, senão ele fica puxando e entortando assim, olha, o meio dele ficar mais para dentro e a borda para fora, tá? Então eu vou fazer mais uma aqui para você ver. Ponto baixo aqui na direção da laçada que sobrou. Agora pego a laçada que sobrou, junto com outra, a primeira laçada lá do próximo, vou buscar o fio e vou alongar ela um pouco, desse jeito, tá? Para não ficar repuxando aqui esse fio para a parte de dentro e a borda para fora. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo os pontos sempre do mesmo jeito. Olha, um ponto baixo, o próximo ponto pegando os dois fios. Aqui, olha, fiz o ponto pegando esses dois fios, faço ponto baixo na direção da laçada que ficou sobrando. Esse aqui, olha, é aquele ponto que eu disse, né, que eu alonguei um pouco o fio para finalizar na direção da laçada, lembra? Na direção dele vai ficar exatamente um ponto desse, tampando esse início aqui. Então, após esse ponto baixo, vou pegar essa laçada junto com a última que está sobrando sozinha e vou fazer esse ponto também. Veja que puxa, já fica na direção desse ponto, daquela laçada mais alongada. E aí eu vou finalizar essa volta aqui, olha, na corrente que eu fiz para começar essa volta. Então, faço ponto baixíssimo para finalizar essa volta. Esse eu não faço na direção desse próximo ponto, e sim aqui, para poder ficar na direção da próxima laçada que eu vou fazer, e assim eu finalizei mais uma volta. Vou começar a próxima volta, e são voltas de repetições. Eu vou fazer exatamente igual à penúltima volta, é aquela volta que eu fiz fazendo a laçada, intercalando com ponto baixo, só é diferente a base, mas veja que eu vou mostrar para você que fica bem fácil. Eu terminei aqui com ponto baixíssimo entre esses pontos que estão juntos aqui na parte de cima. Então aqui eu vou fazer uma corrente de espaço. O próximo ponto fica na direção desse ponto aqui, olha, da junção. Só que eu vou fazer o ponto mais alongado, pegando aqui na carreira, logo aqui abaixo, dentro dessa junção. Só pegar aqui dentro, introduzir a agulha, buscar o fio, alongar até ele chegar na parte de cima e fazer o ponto baixo. Assim. Aí você vai pensar que deformou o ponto, mas não se preocupe. No próximo ponto, eu faço ponto baixo. Na direção do ponto que tem a junção, eu vou pegar aqui na carreira de baixo e fazer a junção também. Ponto baixo na direção do próximo ponto. O ponto baixo mais alongado pegando dentro da junção. Só introduzir a agulha que ele já vai no local certinho de fazer o ponto. Veja que é repetição da penúltima volta, tá? Que eu fiz um ponto baixo pegando na carreira de cima, um ponto mais alongado pegando agora, olha, dentro da junção não tem erro, sempre alonga esse fio para que ele fique com a mesma altura. E é só seguir repetindo assim. Toda vez eu vou repetir essas duas carreiras, essa carreira com esse ponto mais alongado, e na próxima carreira eu vou fazer como fiz aqui, juntando os pontos, né, juntando os fios dessas laçadas. Mas é super fácil, eu vou explicar mais algumas carreiras aqui para você entender direitinho e não errar aí no seu cesto. Já estou chegando no final da volta, o nosso cestinho, olha, está tomando forma, ele já vai ficando certinho, esse ponto é bem firme, não fica deformando fácil, olha, a gente pode tocar tranquilamente que ele não fica deformando, mas eu vou lembrar aqui com vocês como fazer a finalização na volta que nós estamos fazendo essa laçada, porque a finalização
dessa volta é diferente da outra, tá? A finalização da outra a gente finaliza aqui, olha, no ponto baixíssimo. Esse aqui eu vou fazer esse ponto mais alongado. E nessa volta da laçada, após a última laçada, eu alongo um pouquinho mais, pulo esse ponto que iniciamos e finalizo com ponto baixíssimo na direção da laçada. Lembra? Ele vai ficar um pouquinho mais alongado essa laçada aqui, olha. E assim eu finalizo mais uma volta aqui no trabalho. A próxima volta eu vou fazer como fizemos a penúltima, ou seja, pegando um fiozinho de cada uma das laçadas. E veja que eu finalizei na direção da laçada. Então aqui eu faço uma corrente toda vez, tá? Agora para formar aqui a altura do cesto é só repetir essas duas carreiras. Uma vez faz essa carreira aqui, na próxima vamos fazer juntando os fiozinhos. Então veja que eu fiz uma corrente para dar a altura do primeiro ponto e é nesse ponto aqui que eu vou finalizar essa volta, tá? A volta que eu faço a junção dos pontos, eu finalizo na mesma corrente que eu iniciei a volta. Então o próximo ponto eu pego uma laçada, né, de um dos pontos e uma laçada do outro ponto. E aí faço a junção lá em cima, sempre alongando um pouco mais para não ficar torto aqui, repuxando para fora. Assim, olha, eu consigo formar a altura dos pontos que eu já venho fazendo. O próximo ponto é sempre do lado direito, ou seja, mais à direita dessa laçada, não é no próximo ponto. Então aqui, olha, logo após essa junção, temos um pontinho para fazer o ponto baixo aqui também. Após o ponto baixo, eu faço a junção da laçada que sobrou com uma laçada do próximo ponto. Então pego uma laçada do próximo ponto, puxo ele lá para cima e faço o ponto baixo. Veja que já vai formando novamente o desenho, né, que estava deformado com esse ponto, agora ele já vai se formando novamente. Ponto baixo aqui, olha, bem pertinho mesmo de onde nós fizemos a junção. E o próximo ponto pegando essa laçada que sobrou, com uma das laçadas aqui do próximo ponto. Veja que eu estou só repetindo o que já fizemos aqui, olha, na penúltima carreira, que é a junção desses pontos. E vou fazer assim por toda a volta, como você pode ver, é só repetição. Mas eu vou finalizar mais essa volta e a próxima, por exemplo, é exatamente igual a essa aqui. Então é só seguir repetindo essas duas carreiras para dar altura no seu cesto. Já estou completando a volta, fazendo os pontos do mesmo jeito, como você pode ver, é uma repetição do que nós fizemos aqui, olha, na penúltima carreira. Juntando, né, os pontos que fizemos aqui na penúltima exatamente igual. Aqui, olha, eu vou fazer a última junção de fios, né, os últimos fios que estão soltos. Vou fazer o ponto baixo juntando eles dois também. E vou finalizar com ponto baixíssimo. Nessa carreira da junção, eu finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar altura do primeiro ponto baixo. E assim, olha, eu finalizo entre as junções e não em cima do ponto que está a junção. Finalizei aqui mais uma volta. Vou começar a próxima carreira, mas agora eu vou fazer tudo o que eu fiz na carreira 6. Na verdade, eu vou só repetir as carreiras 6 e 7 até formar a altura aqui do meu cesto. Independente da altura, só seguir repetindo carreira 6, depois carreira 7. Faz a carreira 6, depois faça a carreira 7. E sempre finalizar em uma carreira sim, que faz a junção dos pontos, tá? Para depois fazer a finalização aqui com ponto baixíssimo. Então eu vou começar aqui a próxima carreira, mas para repetir é só você clicar no vídeo, depois clica aqui na barra de avanço, escolha a carreira 6 e repete. Depois escolha a carreira 7 e repete ela também. Na descrição do vídeo também tem essa marcação. Mas só para relembrar, aqui olha, eu vejo que eu finalizei entre as junções de pontos, né? Vou fazer uma corrente para dar a altura do ponto baixo e vou fazer o ponto baixo alongado pegando na direção dessa junção aqui, olha. Bem na direção da junção mesmo, se introduzir a agulha, já tem um ponto aqui esperando para fazer esse ponto um pouco mais alongado. E não se esqueça de alongar esse ponto para dar altura, tá? Para não fazer ele muito apertado e depois ele não ficar repuxando aqui a parte para dentro e a borda para fora. Vou fazer ponto baixo em cima do ponto baixo que foi feito aqui na carreira de cima. Esse aqui sempre também do mesmo jeito. Na direção da junção de pontos, eu deixo essa laçada mais no meio da agulha, introduzo a agulha bem na junção do ponto, para buscar a laçada e fazer esse ponto baixo um pouco mais alongado. Um ponto baixo e um ponto baixo mais alongado pegando na junção.
É só repetição mesmo, por isso é só você seguir repetindo agora até formar a altura. Na próxima volta, por exemplo, nós vamos fazer exatamente essa junção, pegando um fio de uma laçada e do outro aqui para fazer a junção dos pontos. Eu vou seguir fazendo assim até dar a altura aqui do meu cesto, e aí eu mostro para você o resultado e como fazer o acabamento também. Já estou completando mais uma volta, olha, e aqui eu estou só fazendo a junção dos pontos, então aqui na parte de cima. Como eu disse, você pode seguir repetindo aí por quantas voltas for necessário para formar a altura que você precisa. Aqui no meu cesto eu vou parar nessa altura mesmo, deixa eu até medir aqui para ver a altura que ficou aqui, essa quantidade de voltas. Olha, deu 8 centímetros de altura, mas como eu disse, se você quiser o seu cestinho um pouco mais alto, é só seguir repetindo as voltas 6 e 7 até atingir a altura que você precisa. Eu estou parando então na volta que eu faço a junção dos pontos, assim o acabamento fica mais interessante, não fica aquele fio, né, só com a laçada aqui na parte de baixo, e do início ao final aqui do cesto ele fica com esse trançado. Na hora de finalizar essa volta, eu vou fazer ponto baixíssimo aqui na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto, e assim eu finalizo na junção aqui entre as junções, né, de pontos aqui que eu fiz na volta anterior. Para fazer o arremate, independente aqui da altura que você fizer, parando aqui então na volta que faz a junção dos pontos, quando finaliza com ponto baixíssimo, é só alongar um pouquinho essa laçada. Vamos no próximo ponto pegando assim, olha, os dois fiozinhos na parte de cima, vou buscar o fio que vem do novelo, passo ali e passo na laçada também para fazer ponto baixíssimo. Veja que eles vão ficar aqui na lateral, olha. Alongo para dar a mesma distância, vou buscar o fio, passo em todas as laçadas de uma só vez. Passo em todas as laçadas. Alongo um pouquinho, vou para o próximo ponto. Sem pular nenhum ponto, tá? E sempre alongando para dar distância. Se você apertar muito esse ponto aqui, ele vai ficar mais estreito, fechando a boquinha do cesto aqui. Então tem que alongar um pouquinho mais essa laçada para não ficar apertado. Veja que eu vou buscar e passar na laçada que está na agulha. Alongo para dar a mesma distância, busco o fio e passo na laçada da agulha. Vou fazer assim até completar a volta e aí eu mostro para você como fazer o arremate. Já estou chegando no final da volta e aqui eu vou fazer até o último ponto que está sozinho. Veja que eu comecei aqui, olha, fazendo o primeiro ponto depois de fazer ponto baixíssimo nesse ponto aqui, né? Eu comecei, fiz um ponto e esse aqui é o segundo. Então vou fazer até esse ponto aqui que fica entre a junção dos dois pontos que eu finalizei a volta. E agora, para fazer o arremate ficar perfeito, para que o ponto final também fique parecido com esses, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro. Eu utilizo a número 14, a mesma que eu utilizo para fazer arremate de fio número 6. Veja que eu vou deixar aqui uma sobra bem generosa para fazer um arremate com segurança. Vou cortar o fio e vou colocar ele numa agulha de tapeceiro. Apesar de ser uma fita um pouco mais larga, ele é bem fininho, então se você dobrar ele desse jeito, você consegue colocar ele aqui na agulha 14 até em uma agulha de numeração menor. Após colocar esse fio na agulha, eu vou pular esse ponto que eu fiz que fica mais apertado, vou no próximo, pegando os dois fios assim, passo todo o fio para um lado. Agora pegando no último ponto que eu fiz com a agulha de crochê, passando dentro, olha, desse ponto, saindo lá para a parte de dentro do cesto, para formar então mais esse ponto final aqui, e ele ficar exatamente igual a todos os outros. Na parte de dentro aqui do cesto, eu vou só costurar esse fio. Olha, veja que nós temos os acúmulos de pontos, né, de fios aqui. A laçada de dentro fica diferente da parte externa. Então eu vou só costurar e costurando ele assim, olha, pegando em uma laçada, costuro, aperto ele bem, vou na próxima laçada, sempre descendo em direção ao fundo do cesto, costurando ele desse jeito. Ele vai escondendo, ele ajusta também de forma bem fácil aqui nos pontos para não ficar aparecendo, ele vai se fundindo aos pontos aqui na parte de dentro. E eu vou costurar ele aqui até ficar sobrando só uma pontinha para cortar, tá? Não precisa nem ficar amarrando, fazendo nó, pode costurar um pouquinho de volta para cima em algum outro ponto, depois descer novamente com ele para fazer algumas voltas e ele não ficar soltando. Então é só esconder mesmo esse fio na parte de dentro, nem precisa se preocupar em fazer muito nó.
cortei as pontas de fio e tenho aqui o cestinho pronto. Eu espero que você tenha feito o seu e gostado do resultado. Esse meu eu fiz com 9 voltas, como vocês viram, eu trabalhei aqui em uma base com 20 centímetros de diâmetro. E eu vou medir aqui a altura para você ver então, olha, que esse aqui tem 8 centímetros de altura. Mas como eu disse, se você quiser fazer ele maior, é só seguir repetindo as carreiras 6 e 7, né, as voltas 6 e 7, até completar a altura que você precisa e depois fazer esse mesmo acabamento. Para esse aqui, um novelo de super trama dá para fazer quase 2 peças dessa aqui. Eu vou até pesar aqui a quantidade de fio que sobrou, para você saber exatamente a quantidade que eu gastei. Então, olha, essa aqui é a sobra do novelo que eu utilizei. Cada novelo vem com 215 gramas, então significa que aqui tem mais ou menos 43 metros de fio. Então, se o seu ponto for um pouquinho mais apertado, dá para fazer 2 cestinhos desse aqui com apenas um novelo de super trama. Esse aqui eu vou até colocar novamente o rótulo, porque dá para fazer um cestinho desse um pouco menor para completar aqui um conjunto, né, com esse que eu fiz com 20 centímetros. Então, essa quantidade, se eu trabalhar aqui em uma base de 15 centímetros, dá para fazer com sobra a mesma altura ou até mais alto. Eu fiz também, olha, esse outro aqui em uma base com 25 centímetros de diâmetro. Só que eu fiz 11 voltas e ele ficou aqui com, deixa eu ver aqui a quantidade, 9 centímetros de altura. Nós trabalhamos com ponto baixo, por isso mesmo 2 voltas a mais não altera tanto aqui a altura dele, né? Mas eu trabalhei em um cesto aqui com 25 centímetros de diâmetro, deu 9,5, olha, de 9,5, quase 10 centímetros de altura. E um novelo de super trama dá para fazer esse cesto nessa base de 25 centímetros de diâmetros com 11 voltas e ele fica também com um tamanho bem legal. Então eu espero que você tenha feito aí o seu cestinho, gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais e não esqueça de anotar a hashtag blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!